estudar a cultura indígena, né, dos povos da América, e a gente começou a ver o que o livro didático, como é que o livro didático mostra essa cultura, como é que o livro didático mostra esse povo, e aí os meninos começaram a questionar, será que é desse jeito mesmo, professora? Será que é assim que eles vivem? Será que... Aí a gente começou a levantar esse questionamento, o papel das mulheres, dos homens, né? O que é ser indígena hoje em dia, né? Se você pode ter alguma característica que vai lhe identificar, aquela pessoa é indígena, aquela pessoa não é indígena. Ou se a pessoa vai deixar de pertencer a um povo porque ele frequenta determinado lugar ou porque ele utiliza determinado produto tecnológico. Tem muito esse preconceito de achar, porque usam a internet, então ele não é indígena. Então ele não pertence a essa etnia. Né? Existe todo esse preconceito. E aí a gente está aqui junto hoje justamente para desconstruir isso. Para conversar com vocês. Boa tarde, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Tremembé. Sim. Prazer estar aqui, eu gente agradeço demais pelo convite. Estou muito feliz. Nós que agradecemos, né, pessoal? Cintia. Gente. Matheus, já que a gente já está aqui, já são 2h04, em respeito a nós, que somos pontuais, né? Matheus, se você, por gentileza, fale um pouco aí sobre quem é o Matheus, onde é que o Matheus mora, o que o Matheus faz. Fale aí um pouco aí pra gente, da sua trajetória. Conte aí pra gente. Estão me ouvindo, gente? Bem? Vocês estão ouvindo? Sim. Gente. Sou Matheus Tremembé, sou do povo Tremembé da Barra do Mundaú, que fica no município de Itapipoca. Sou jovem liderança do povo Tremembé, sou estudante de agronomia, eu já estou na faculdade, estou no 7º semestre de agronomia. Sou pesquisador, né, de cultura alimentar, eu pesquiso comidas tradicionais. Acho que muitos de vocês devem já ter visto falar sobre isso. Fui professor por 3 anos na Escola Indígena Brothers da Terra, então conheço muito bem como é que é estar no lugar de vocês aí, nessa expectativa também. Eu venho de uma aldeia que fica no litoral, fica na praia de Itapipoca, uma terra indígena de 3.580 hectares, onde nós temos mangue, praia, rio, nós temos lagoas, córregos e nascentes dentro do território, dividido em 4 aldeias. Nós temos a aldeia São José, que é onde eu moro, que fica mais perto do rio. Nós temos a aldeia Monguba, Buriti do Meio e Buriti de Baixo. Essas aldeias nossas são coordenadas, são lideradas por mulheres, nós não temos cacique nem pajé. Nas nossas aldeias nós temos lideranças, que são mulheres. Olha aí. E nós somos uma aldeia toda liderada por mulheres. A Escola Indígena Brothers da Terra sempre teve sua direção mulheres, que é a Escola do Povo Tremembé, né? O Centro Infantil, que é a nossa creche, né? A famosa creche aqui fora, mas é o Centro Infantil Curumim em Cunhatã. Mulher também que coordena. O nosso grupo de jovens também é coordenado por uma mulher. Ela já se venceu o tempo dela, mas a gente não quer tirar ela, porque a gente é muito importante esse poder, né? As mulheres organizadas dentro do território. E nós temos muitas tradições dentro do nosso território, das nossas aldeias. Nós vivemos basicamente da pesca e da agricultura, né? Da pesca, nós pescamos no rio, no córrego, nas lagoas, no mar. Meu pai é pescador do mar. Meu pai, às vezes, pega uma canoa, passa de 5, 6 dias no mar e, quando volta, trazendo peixe. Na minha casa, a gente tem uma jangada. Não sei se vocês já viram uma jangada de perto. Eu não sou pescador, mas meus irmãos são pescadores, né? Tanto o meu irmão do meio, de 18, quanto meu irmão de 11. Eles são pescadores, né? E também dizer que a gente tem muitas lagoas sazonais no nosso território, nas dunas. Nós temos dunas, uma faixa de dunas onde cria-se lagoas no inverno, e aí no inverno a gente solta peixe nessas lagoas.
A gente solta cará-tilápia nessas lagoas, para no verão a gente pescar. Não sei se vocês já pescaram de tarrafa, mas a gente pesca muito de tarrafa, a gente aprende a pescar de tarrafa desde criança. Aí no verão, na época dessa, a gente já está se preparando para chegar julho, que é a época das farinhadas. Farinhadas é o quê? Raspar mandioca, fazer beiju, andar de jumento, né? Ir para a capoeira buscar mandioca. Então, nessa época, a gente está se preparando para ir pescar nas lagoas e andar de jumento. Fazer corrida de jumento. É muito bom nessa época da farinhada. E aí, a gente, além de pescar, né, nas lagoas, e no rio e no mar, a gente tem a agricultura, que quando chega o mês de janeiro, fevereiro, março, onde nós estamos plantando, os pais da gente levam nós, crianças, para ir para os roçados, não para plantar a mandioca, mas plantar o feijão e o milho, né? Que aí ele entrega o milho e a gente tem que colocar em cada cova daquela 4 caroços de milho. E não vale errar, viu, gente? Tem que saber matemática. Quando eu tinha a idade de vocês, eu jogava uma cheia de milho quando nasci. O pai sabia onde é que eu tinha errado a conta. E aí tem que saber fazer conta para plantar. Né? Agricultor não é só saber plantar, tem que saber fazer conta. É 4 caroços de milho e 5 de feijão. Sempre é assim. Por que tem que ser 4? Por que tem que ser 4? Para não ficar muito, para não virar um arbusto muito grande. Né? Isso dá mais trabalho para limpar e dificulta a germinação das sementes. Geralmente atrapalha um pouco. Mas as 4 sempre vão germinar? Geralmente se escolhe sementes crioulas, né? Que são sementes que a gente já tem guardadas, né? Que são passadas de geração para geração. E aí a nossa agricultura, a gente planta nas beiras das lagoas, planta batata, cana, banana, abacaxi, mamão, tudo que vocês possam imaginar, a gente planta de tudo um pouco, né? A gente sempre tem as nossas plantações, né? Nós temos as capoeiras, os cercados, e as lagoas, elas se enchem, mas no verão ela seca. Quando ela seca no verão, ela fica úmida. Então é muito bom para plantar batata doce. Então você vai lá, cava, revira a terra, faz um montinho e planta a rama de batata. 3, 4 meses depois, você vai lá buscar a batata doce. Ô, Matheus, só cortando aí um pouquinho a sua conversa, acabou de chegar aí a nossa amiga Nádia. Chegou agora, Nádia Itaguari. Chegou agora. Boa tarde, Nádia. Boa tarde, boa tarde. Olha aí, gente, a Nádia, que linda. Olha aí. Que olá, meu irmão. Boa tarde. Pessoal, falem aí. Boa tarde. Boa tarde, Nádia. Boa tarde. Estou muito feliz. Seja bem-vinda. Obrigada. Está todo mundo aqui empolgado. O Matheus já está contando aí um pouco de como é o cotidiano, do lugar onde ele mora, da comunidade, das plantações de milho, das farinhadas. Sim, sim. Né? E aí os meninos estão todos atentos aí, ouvindo, né? Matheus, vamos lá. Aí, Nádia, já a gente vai falar com você. O Matheus vai continuar aqui falando tá certo. contando aqui alguns segredos. Aí você fica ouvindo. Daqui a pouco vamos falar com você. Certo? Matheus, então, prossiga aí a sua aula sobre o assunto. Então, gente, agora eu fiquei assim dizer, da alegria, né, de estar aqui dividindo esse espaço com minha parenta Nádia, minha irmã, aqui do povo Pitaguari. Né, muita alegria da gente poder compartilhar. A Nádia eu conheço pessoalmente, já fui na minha aldeia, eu já fui na dela. A minha aldeia fica em Itapipoca, a dela fica aqui na Pacatuba, perto onde vocês estão, né, em Fortaleza. Né, onde eu estou também, hoje eu estou em Fortaleza. Da alegria, eu estava contando para ele, Nádia, das pescas, né, onde é que a Nádia conhece muito o quanto a gente lá gosta de peixe. A gente come peixe quase todos os dias, né? E aí E aí, gente, nós criamos nossos animais ainda tudo solto, né? Nós criamos a galinha solta nos quintais, nós criamos os nossos porcos soltos na mata, nós criamos alguma cabeça de gado solto nas dunas fixas, porque a gente tem uma área de planície, né? Que são verdes, que é uma área de duna fixa, né? E tem a zona de dunas móveis, que é as dunas que se movimentam durante o ano. Acho que vocês já passaram por essa fase.
Então, assim, aí a gente tem, os nossos animais vivem soltos, as ovelhas, as cabras vivem soltas, elas soltam de manhã, à tarde elas voltam para o chiqueiro. E a gente tem, é muito raro você encontrar uma casa do povo Tremembé que tem um chiqueiro de galinhas, as galinhas são geralmente soltas. Então, quando você quer pegar uma galinha para comer, você tem que pegar ela à noite no puleiro, porque senão você perde o almoço. Você vai no outro dia andar correndo, não vai pegar. Eu vou contar só uma história para vocês. Um dia eu cheguei aqui da faculdade, e aí minha mãe pediu para pegar uma galinha. Fazia tempo que eu não era de galinha, né? Sempre pegava à noite. E eu não, meu pai pescador, ele tinha pegado um nylon, aquele nylon 200, não sei se vocês já viram, um nylon quase da grossura de um rabo de caçaco, que é um cordão, daqueles cordão ninhada. Ele tinha estirado esse nylon, eu não tinha visto. Ele tirou de um cajueiro para o outro. E aí eu tinha levado uma companheira para lá, e eu queria demonstrar que eu era um cara corredor. E a galinha correndo atrás, e o nalho estirado. Gente, eu taquei o peito nesse nalho e caí para trás, acredita? E aí perdi a galinha e perdi o seu almoço, porque você não pega mais depois da galinha ir embora. Porque ela começa a voar e entra na mata e não pega mais. Mas aí também nós fazemos muita medicina tradicional, né? A gente usa a medicina que cura, que vem das plantas, e a gente faz o lambedor, a gente faz os chás, a gente faz os banhos, e hoje a nossa escola indígena do povo Tremembé, ela ensina as crianças a fazer, né, os banhos, a rezar. É muito importante a gente aprender. Matheus, calma, não conte também tudo. Por quê? Porque os meninos vão fazer perguntas para vocês, entendeu? Eles vão fazer perguntas. Tá. E tem algumas coisinhas que eles vão perguntar que você já está respondendo. Viu? Então, vamos dar uma calminha, Matheus. Né? Porque eles querem perguntar para vocês, entendeu? Algumas coisas. Tá. Mas vocês aí, pessoal, vocês já perceberam como é uma cultura altamente rica, né? Muito interessante. Pena que nós estamos no período da pandemia, a gente não pode ir lá pessoalmente. Mas um dia essa pandemia vai embora, a gente vai poder fazer uma visita à comunidade Tremembé, Itaguari, né? Vamos conhecer o pessoal. Agora vamos falar um pouquinho com a nossa amiga Nádia. Ela vai falar um pouco onde ela mora, o que ela faz. Pode conversar aqui com a gente. Pode falar, Nádia. Boa tarde, prazer recebê-la. Boa tarde a todos e a todas, né? Que Pai Tupã, né? Ticântila, abençoe todos nós. E na palavra em português, nosso Deus, né? Nosso grande Criador nos abençoe nessa tarde tão maravilhosa, né? Então, estou aqui no espaço sagrado nosso, né? É uma casa diferente que se chama barraca. Essa barraca faz muitos anos que existe aqui, né? A gente só renova ela todos os anos. E a gente faz a festa da Barraca Nova do Pajé Barbosa, onde é um encontro, né? Um palco de muitos encontros espirituais, né? De muitas bênçãos, de batizados, né? E de grandes louvores ao nosso grande Deus. E aí eu escolhi estar nesse espaço hoje para poder vocês sentir a diferença, né, da casa de vocês aí para a casa da Nádia aqui, né? Claro que na minha aldeia a gente tem casas de taipo, tem casa de tijolo, né? Mas aí eu gostaria de trazer para vocês algo diferente, que é essa casinha ainda de palha, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, ao meu teto aqui está sendo de palha, né? Vocês e aí a gente não dá para ver que ela está num ambiente aberto, né? Ela está num ambiente aberto, junto à natureza, não é, Nádia? Aí? Sim, isso. E aí eu estou também no espaço em cima de uma montanha, de uma serra, né? Nós pitaguaris, a gente vive muito em cima da serra, né? O povo pitaguari aqui, a nossa localidade sempre é muito aqui no alto, né? Então eu estou no alto da montanha, né, aqui numa barraca de palha, né, que muitas das pessoas dizem assim, mas ainda existe índio que mora dentro, né, dessas ocas, né, diferente de casas.
Então, eu venho trazer algo diferente para vocês, né? A gente ainda mora assim, tem muitas famílias que gostam de morar assim, né? É outro ambiente, é outra forma de vida, né? Então, meu nome é Nádia, né? E fui batizada pelo meu povo como Jussara, né? É uma planta com espinho, uma planta de saber muito forte. Então, meu nome na minha aldeia é Jussara. Mas muita gente me conhece como Nádia, pois esse nome é guardado, né? Só para os momentos espirituosos é que eu coloco esse nome de Jussara, né? Para as pessoas. Então, eu sou a filha do pajé, a filha mais velha do pajé Barbosa, da aldeia Pitaguari, né? Então, eu faço um trabalho, né? Com as crianças, com os mais velhos, né? E com a juventude também dentro da minha aldeia, contando as nossas histórias, levando o nosso conhecimento, né? E também eu tenho um desafio gigante, que é também de ensinar as outras pessoas, né, que chegam até a nós, né, através dessa comunicação que a gente está agora, né, no remoto, de também ensinar um pouco da nossa cultura, né? O quanto que ela é valiosa para a gente, porque, na verdade, a gente cuida da nossa mãe natureza não só para os índios, e sim para toda a nação, né? Então, quando a tia Nádia pega uma casquinha de bombom e guarda e não joga no chão, né, da cidade, é porque ela quer cuidar também dos pais, dos filhos, dos netos, dos tataranetos, também de vocês, né? Então, eu venho ensinando algo diferente, que é esse ensinar de cuidar, né? Porque a gente já vive tão maltratado, eu estou falando como a nossa natureza, né? A gente já poluíram nossos rios, né? A gente nem consegue mais beber água do rio. Aí esse rio Cocó que passa aí em Fortaleza, né? E essa água aí, acredita que sai da minha nascente, e a minha nascente aqui da água vai bater no rio do Cocó. E aqui é uma água limpa, né? Porque a gente cuida do nosso olho d'água, que sai da Pedra da Torre, que é uma água também encantada para nós, né? E já pensou que fosse cuidado aí também? Seria maravilhoso, né? Então eu venho acordar a gente, esse acordar de cuidar da nossa mãe natureza, dos nossos animais. Quer ver uma história bem simples e que muitas das vezes a gente faz? A gente tem medo, sabe de quê? De aranha. Ave Maria, a gente morre de medo de uma aranha e que a gente quer logo é matar ela porque ela faz medo e é uma bicha diferente, né? Um animal muito... Ai, meu Deus, que pavor. Mas acredita que ela é nossa irmã? Do mesmo jeito, é as formigas. A gente vê um bocado de formiga mordedeira, a gente quer logo passar o pé em cima e matar, né? Porque elas mordem, porque elas estão ali fazendo medo a gente, porque elas vão picar a gente. Mas, na verdade, o indígena, o ser índio, né? Vê elas como irmãs, né? E a gente traz essa lição das nossas irmãs formigas, sabe como? Elas ajudam umas às outras. E a folhinha mais pesada da outra, acredita que uma vem e ajuda a outra a carregar. E elas também têm o dom de ver o inverno chegar. Então, elas nos dão uma lição gigante para nossas vidas, né? Então, eu venho trazendo coisas tão simples na vida da gente e que é só o cuidado, né? E de ver que a gente não está sozinha. Não estamos sozinhos, né? Esses animais estão aí cuidando até hoje da gente, acredita? É mesmo. E quando... É verdade. É. Outro animal que a gente tem pavor. Ave Maria, só em falar me dá arrepio, às vezes, das pessoas dizer, né? Sapo, perereca. Ai, meu Deus, que coisa, né? Mas acredita que na aldeia da tia Nádia, ele é uma fonte de purificação
de proteção, de reza. Ele é uma pessoa muito sábia também, né? Nosso irmão sapo. Então, vocês estão vendo que eu estou trazendo coisas bem simples da nossa vida e que a gente pode fazer diferença. Assim como a tia Nádia, né? De ver os animais, de ver a nossa natureza, de ver nossa própria vida diferente, né? Às vezes a gente acha ruim, né? O sol quente. Ai, meu Deus do céu, que sol quente. Mas nos outros países, as pessoas queriam que o sol estivesse quente. E a gente reclama desse nosso pai sol, né? Que tá quente. Ave Maria, não vou nem sair. Quando a nossa mãe chuva chega, a gente acredita, meu Deus, que lugar para ter lama, que encher de água, que inundou tantos cantos. E a gente reclama de novo. Nossa, que tanto frio. Então, eu venho colocar para vocês coisas bem simples, né, da vida da gente e que a gente só se fortalece. E a gente acredita que né, um dia a gente se encontra, né, como hoje. Esse encontro, na verdade, é um verdadeiro chamado para vocês que são a fonte do amanhã, né? Então, se a gente ensina vocês, crianças, né, que hoje têm uma mente muito mais aberta do que os mais velhos, que a gente acorda vocês para, por exemplo, hoje vocês sentaram com o vovô, com a vovó, ou até com o pai e com a mãe. Travou? Vitória. Ah. Quando foi que vocês sentaram e disseram assim, mãe, conte aí uma história, né? Pode repetir, E aí, travou. como é que te perde nesse mundão? Vocês estão entendendo Quando que ela a gente está entra nessa... Que a Isabel tá A travando gente um pouco. o nosso a voz pai, a dela. nossa mãe, que está ali do lado da... Tá travando um pouco. Tá Agora travando, mas dá travou. para ouvir, vai dar para... Eu não tô escutando agora. Agora travou. Tal. Dá pra ouvir, mas tá travando. Pronto. Nádia, se você puder sair e entrar novamente, eu acho que melhora, não é não? Enquanto ela recupera aí a internet dela, voltou, Nádia? Tá normal? E Mateus, você tá travou aí, de vez. Mateus? Então, quero ouvir as perguntas, não sei. Peraí, tenha calma. Olha, eu tenho aqui uma pergunta. A Nádia disse que lá onde ela mora, na comunidade dela, ela recebeu o nome de batismo de Jussara. E ela usa quando tem as festividades, ocasiões importantes. Você tem um outro nome ou é Mateus em todas as ocasiões? Então, na minha aldeia, a gente trabalha com os nossos antepassados, né? Os nossos troncos velhos que faleceram e viraram seres espirituais. E eu sou conhecido como Menino Lobo, por conta de alguns rituais que a gente faz na espiritualidade, onde eu tenho que me colocar à disposição da Mãe Terra, né? Eu faço parte de um movimento, junto com a Nádia, chamado Teia das Cinco Curas, Menino Lobo. Na Teia das Cinco Curas, onde a gente busca encontrar esses lugares espirituais em contato com a Mãe Terra. Porque, por exemplo, o que a Nádia colocou é muito real, gente. A pergunta que não quer calar: o que é que uma árvore faz de mal para a gente? Pois é. Faz algum mal? Não. Então, mas por que o homem vai lá e corta aquela árvore? A água do rio faz mal para a gente? Não. É por que as pessoas jogam lixo no rio? A água do rio faz mal? Por que as pessoas jogam veneno? Uma planta, será que ela só dá a fruta, só dá o alimento se você colocar veneno nela, ou ela dá o alimento também sem veneno? Ela dá sem veneno também. E por que as pessoas usam veneno? A gente nunca parou para pensar, talvez, isso, né? Mas o uso de veneno hoje é o que está matando. A gente não sabe que está adoecendo, mas o alimento é industrializado, né?
o próprio tomate comprado no supermercado, o pimentão, se vocês forem ver os níveis de agrotóxico, né, de veneno que existe nesses alimentos, é gigantesco. Então, assim, a gente, enquanto povo indígena, a gente tem um olhar, a gente olha para fora do território, porque hoje a gente já tem computador, a gente já tem acesso à tecnologia, e nem por isso a gente deixa de ser índio. Porque o ser índio é o pertencimento ao território, à terra, é o se reconhecer como parte da natureza. A gente entende que para a gente poder continuar existindo, é importante continuar existindo os animais também. Na minha aldeia, a gente tem no mangue, só no mangue, a gente tem 18 quilômetros de mangue. Imagina 18 quilômetros de mangue. É como se você atravessasse Fortaleza de um lado para o outro, de mangue. Mas lá nós temos não só o mangue, nós temos o aratum, o caranguejo, o mão-no-ouro, o guaxinim, a raposa, e por aí vai, gente. É uma variedade de animais que vivem naquele ecossistema. Que se eu for lá e colocar uma lata batendo uma na outra, deixar uma lata pendurada batendo uma na outra, eu vou atrapalhar o bom convívio daqueles animais, porque eu vou assustar ele. Se eu corto uma árvore onde é a casa de um determinado pássaro, ele vai embora dali. Ele vai embora. E nós, povos indígenas, acreditamos que é importante a natureza se encontrar do jeito que ela é, porque nós somos também natureza. Nós queremos continuar existindo ou não. Sim. Tem país, como a Nádia colocou, que não tem... Não vão muito longe, gente. Tem lugares no nosso estado do Ceará que não tem acesso à água, por exemplo. Que passa por seca, que sofre com a seca. É porque as pessoas que moram lá querem passar sede? Vocês acham que é? Não, são as mudanças climáticas. E quem está causando as mudanças climáticas? O homem. Como que ele está causando as mudanças climáticas, Matheus? Com as grandes fábricas, com os desmatamentos que a gente vê na televisão todos os dias, com a poluição. Ou vocês acham que o lixo que a gente produz na cidade vai para onde? Para dentro dos rios, infelizmente, para o mar. Aí vai matar o quê? Os peixes do mar, contaminar as tartarugas. E aí a gente sabe que nosso futuro está ameaçado. Acho que vocês têm que pensar, hoje vocês têm quantos anos? 12, 13, 14, por aí? A idade de 11, vocês? 12. 11, 12. Então, é pensar o que é que vocês querem para o futuro, né, de vocês. Se vocês querem encontrar uma árvore sem precisar pagar para ver ela, ou se vocês querem encontrar uma árvore que sejam também de vocês, que sejam parte da natureza onde vocês tenham acesso. Porque hoje, não sei se vocês percebem, mas a gente às vezes paga para poder ter contato com a natureza. A gente vai geralmente para uma fazenda, nisso, naquilo, ou seja, a natureza já está sendo privatizada. Ela já está sendo dono, nós éramos donos de tudo. Mas hoje está diminuindo esses lugares que a gente pode ir. A gente vai na praia, muitas vezes as faixas de praia já estão vendidas. A gente, para ficar lá, tem que ficar numa casa de praia, numa pousada e tal, para poder usar a praia. Aí as pessoas que constroem os prédios, elas têm a visão privilegiada do mar, e quem passa por lá e não está morando no prédio, não tem um apartamento na praia, não fica impedido de ter a visão, né? Perde aquele territóriozinho de caminhar na beira da praia, aquele espaço para caminhar, é cheio de lixo, né? Os animais morrendo com plástico, muito plástico. Fico muito triste com isso. Muito triste. No colégio, a gente sempre faz esse tipo de trabalho com os alunos, né? E essas turmas de 6º ano, eles demonstram ter uma consciência maior de respeito ao meio ambiente do que, às vezes, os mais velhos. Eu não sei o que acontece. Parece que a pessoa vai ficando mais velha, ao invés de ficar mais experiente, mais cuidadoso com a natureza, ela vai perdendo isso, vai se prendendo a outras coisas. Qual é a sua visão com relação a isso? Por que isso acontece? Justamente, hoje a gente está muito vivendo num mundo globalizado, né? Mas a gente não tem feito atitudes locais, a gente não tem trabalhado muito nisso. A gente tem olhado para o erro do vizinho e não tem resolvido o nosso erro, né? A gente tem olhado muito para o quintal do vizinho e não tem melhorado o nosso quintal. E na minha aldeia a gente tem aprendido, a gente tem ensinado as crianças que elas têm que ter o mundo delas do jeito que elas querem.
e não olhar para o mundo lá fora sempre. Tem uma coisa, por exemplo, vocês, Matheus, mas como é que eu vou consumir um alimento saudável se eu moro em apartamento? Eu sou contra o desmatamento na Amazônia. Mas o que é que eu estou fazendo? Eu estou plantando uma árvore. Será que eu tiro um dia do ano, que são 365, se eu não me engano, né? Acertei? Se eu não tiro um dia... 365 dias, 6 horas. Olha aí, ó. Então, eu não tiro um dia do ano para plantar uma árvore e eu estou reclamando das árvores que estão sendo cortadas somente. Eu estou reclamando que os preços estão aumentando, mas eu tenho uma casa onde morar. Gente, que isso é raro, você tem uma casa para morar. Nós temos muita gente morando na rua e a gente tem uma casa para morar. Temos muitas vezes uma área que você poderia ter uma hortazinha suspensa e muitas vezes a gente fica só na reclamação. E na minha aldeia a gente Reclamam da poluição e mesmo assim ainda jogam lixo na rua. Isso. Reclama da poluição, aí quando está na sala de aula, coloca o chiclete embaixo da carteira. Acontece. Eu digo que eu já peguei na faculdade muita carteira assim, né? E aí a gente não entende, a galera está na academia, mas não... Mas assim, voltando para o assunto, na aldeia, o que é que a gente está fazendo para trazer os jovens? A gente está construindo canteiros agroecológicos nas famílias. E os jovens são corresponsáveis pelas plantas do canteiro, né, pela produção das mudas. Inclusive, a gente está produzindo muda hoje. Eu só não mostro foto para vocês por conta do tempo, realmente. Mas a gente está produzindo mudas de capim-santo, de cidreira, de colônia, de hortelã, de boldo, e está sendo as crianças. A gente vai produzir 1.500 mudas de hortaliças e medicinais até o mês de julho, para distribuir entre as famílias das nossas aldeias. E tem sido uma ação linda. Os canteiros, gente, tem de tudo, desde o tomate ao pimentão. Aí tem família que diz, tem mãe que diz assim, mas meu filho não sabe plantar. Aí o menino chega no viveiro de muda nosso, o menino planta e a planta dá certo. E o pai muitas vezes não dá credibilidade. Então é isso, a gente tem que... Eu sei que vocês, enquanto na cidade, quer que o pai de vocês também impulsione, né? Então a gente se impulsione, plante uma árvore, nem que seja um cacto, mas tenham algo que vocês, que tenha, na verdade, não. Tenham dentro da casa de vocês uma planta que não seja um cacto, porque um cacto é muito resistente, mas tem uma planta que precisa de vocês todos os dias, para vocês verem o quanto a gente precisa da natureza. A gente diz assim, mas essa planta precisa muito de mim. Será que você conseguiria passar 1 hora sem respirar, um oxigênio, um ar natural? Passaria um dia sem comer? Passaria um dia sem tomar água? Não, né? Então a gente tem que entender que as plantas também precisam de nós. Nós precisamos dela. Então a natureza, ela é mãe. Ela cuida de nós e nós cuidamos dela. A natureza vive sem a gente, mas a gente não vive sem a natureza. Nós fazemos parte dela, mas se os seres humanos fossem extintos do planeta, o planeta ia continuar de boa. Não é, não? O planeta ia continuar o seu curso normal, sem a gente? O que você acha? Vocês gostam de nadar? Eu gosto. Gostamos. Não é bom nadar? Gosto muito de nadar. Na minha aldeia, a coisa que eu mais gosto é de nadar. Será que se o rio deixasse de existir, imagine daqui a 10 anos, deixou de existir o rio, só tem o mar e não pode mais tomar banho porque o mar está poluído. Nós vamos nadar onde? Só na piscina? Só na banheira? Na banheira? Tá, mas tem que existir água para isso. Água potável. Sim. Nós temos que cuidar das nascentes. Então, o que a professora colocou é justamente isso. A natureza, ela não precisa de nós. Mas hoje ela também precisa de nós. Nós temos que ser defensor da natureza. Nós temos que ser sementinha. Nós temos que ser aquela pessoa que defende as plantas, que defende a floresta, que defende as águas. Porque, gente, a água é vida. Na minha aldeia, nós moramos num lugar muito privilegiado, na beira da praia. Nós temos 7 quilômetros de praia deserta, temos água doce. Mas vocês acham que a gente está contente com isso? Não, a gente está o quê? Plantando, reflorestando aonde nasce esses córregos. Para quê? Para que a minha filha, minhas netas, minha tataraneta tenham acesso àquela mesma água que eu tive quando criança para tomar banho. Então é isso, a gente pensar em quem vai vir depois. A gente pensa, eu não quero ter filho, tudo bem. Mas você pode ter primos que podem ter filhos que vão precisar da natureza.
Então, a gente tem que viver pelo outro. É isso que nós, povos indígenas, aprendemos dentro da aldeia. A gente tem que viver pensando na aldeia do lado, no parente do lado, na casa do lado, porque todo mundo tem que usar o mesmo espaço. E eu tô assim, gente, eu tô feliz de estar podendo compartilhar isso. Agora, a Nádia, nossa amiga Nádia. Voltou, Nádia? Sua internet, tá tudo ok? Você poderia falar com a gente? Deu certo, sim. Pronto, agora vamos ver aqui a Nádia, vamos conversar aqui com ela. E vamos começar as perguntas dos alunos. Começar aqui, primeiro, direcionando nossas perguntas para a Nádia. Né? Tem um aluno aqui que fez uma pergunta específica, porque assim, a gente discute muito na sala de aula a questão do papel das mulheres e dos homens, né? Que a nossa sociedade é uma sociedade muito machista, né? De certa forma, sempre as mulheres são colocadas de lado. E dentro da cultura indígena, né, como é que fica? É do jeito que diz no livro didático, a mulher tem certas funções e os homens têm outras funções. Existe alguma diferença da função das mulheres e dos homens? Responda aí, Nádia, para a gente. Sim, a internet voltou, deu certo. Vamos lá. Aqui na minha aldeia, é matriarcal, né? O que é isso, Nádia? É uma aldeia que a maioria das pessoas que comandam é as mulheres, né? Aqui, por exemplo, quando a gente se junta para plantar, que a gente ainda planta aqui, né? Igual o Matheus falou agora, a gente planta, a gente caça, a gente vai pescar todos juntos, né? Essa é a nossa vivência realmente da cultura indígena nossa, né? Não é aquela só de livro, não. A gente vive mesmo na pele, né? A gente planta mesmo, a gente colhe mesmo, igual o Matheus falou. Como o tempo é um pouco, né? Pouco tempo assim para a gente estar junto, a gente não trouxe um slide mostrando tudo que a gente faz aqui dentro da nossa aldeia, né? Mas com o passar do tempo a gente pode sim, né, fazer outra aula e trazer esse momento para vocês ver, né, nas imagens, nos vídeos, que a gente faz muito para deixar guardado, né, para as próximas gerações. Então, a minha aldeia, a maioria das mulheres, né, das nossas lideranças, né, das nossas parteiras, curandeiras, são mulheres, né? Elas fazem as suas coisas sim, né? E vai numa casa, lava um prato, cuida dos filhos, mas a gente não deixa a nossa cultura de lado, né? A aldeia Pitaguari é comandada por muito mais mulheres do que pelos homens, né? As mulheres são muito mais guerreiras aqui do que os homens, né? A gente é que está na batalha todo dia, nas retomadas, né, de terra. Então, e a minha aldeia também tem algumas caciques mulheres, né? A cacique Cláudia, a cacique Madalena. A gente tem mulheres guerreiras que, né, tomam de frente mesmo e que dá a própria vida pela nossa mãe terra, pela nossa luta, né? Então, a minha irmã Francilene também, né, é uma das mulheres que batalha e que a gente atravessa o mundo mesmo, atrás de melhoria para a nossa terra, para nós indígenas e para o mundo, né? A gente trabalha para o mundo, porque a gente acredita, sabe no quê? Que não tem outra cor de sangue a não ser vermelho. Então, somos todos parentes, na verdade, né? Todo mundo é irmão. E aí a gente acabar com esse negócio de fulaninho é branco, fulaninho é índio, né? A gente somos irmãos e isso é que basta, né? Então, a Tia Nádia traz isso, né? Que somos todos parentes, né? Somos todos irmãos. Então, a gente tem que batalhar juntos. A gente tem que cuidar um dos outros juntos. Não tem essa desunião, né? De raça, de cor e de religião. A gente, dentro das aldeias, a gente trabalha muito isso. Então, agora, eu vou deixar... As mulheres cuidam dos maridos. Muito bem. Agora eu vou chamando os jovens aqui, e eles vão fazer as perguntas, e eles vão escolher para quem eles querem fazer a pergunta. Vamos chamar aqui o nosso amigo Marcelo. Marcelo, a sua pergunta, você quer fazer para quem? Para o Matheus ou para a Nádia?
Pode ser Qualquer dos dois. Então, vamos lá. Vou ler para A Nádia. Nádia. Aqui. Como o indígena é visto na sua sociedade atual? Você entendeu, Nádia? Cortou um Quer que pouco. eu repita? Repita. Como? Como o indígena é visto na sociedade atual? Como o indígena é visto na sociedade atual? Sim. Na verdade, a gente vive no mundo, né, de muitos preconceitos, né? A gente sofre todos os dias, na verdade, o mesmo preconceito racista das pessoas. Eu não digo de todos, né? Porque já tem muitas pessoas que estão vendo que nós queremos só a nossa terra e nós queremos ajudar a quem vive nela, né? E aí a gente vive esse mundo de preconceito, né? Na verdade, é muito doloroso o dia a dia indígena, porque a gente se pinta, porque a gente tem o cocar, e são coisas diferentes que as pessoas da nossa sociedade, né, não vê, na verdade, não convive com isso, né, e eles falam que índio é para estar dentro do mato, que índio é para estar nu, que índio é aquele da Amazônia, de olho puxado, né, e que no Ceará não existe índio. Então, a gente sofre cada momento, cada dia, né, esse preconceito que ainda existe, né? Infelizmente, ainda existe esse preconceito com a gente, né? Então, a gente vive isso dia a dia e a gente se fortalece, na verdade, com todo esse preconceito. A gente se fortalece porque hoje, por exemplo, eu estou falando pelas crianças que nem nasceram ainda. E também eu estou falando pelas mais velhas que partiram e que não tiveram a fala, né? Então, por isso que minha fala é muito mais forte, né? Porque eu estou falando por essas pessoas, né? Então é isso, a gente ainda vive muito esse mundo de preconceito, dolorosamente, todos os dias. Mas, se Deus quiser, isso vai mudar e a gente já está fazendo nossa parte, né? De estarmos aqui conversando com vocês, né? Os meninos do sexto ano aqui. E eles vão ser uma semente para transmitir para outras pessoas, né? Essas novas ideias, nova maneira de ver o mundo, de respeitar as diferenças, de respeitar as pessoas, de ver que todos nós somos iguais, né? Somos seres humanos e que dependemos da terra para viver, né? Agora, vamos chamar a nossa amiga Sabrina, ela vai fazer uma pergunta. Sabrina, você quer fazer para quem a pergunta? Tia, relacionada à minha pergunta, eu queria fazer para o Matheus, porque eu já vi muito da educação da Nádia, então eu queria fazer para ele. Muito bem. Matheus, olha aí, a Sabrina quer falar com você. Matheus? Acho que ele saiu. Matheus Não, gente, saiu. eu tô aqui, é porque não tá ligando a câmera. Ah, tá certo. Pode perguntar, Sabrina. Como é a educação das crianças em sua tribo? Você entendeu, Matheus? Está desligado o microfone. O microfone ligado. Então, na minha aldeia, a educação do nosso povo, ela começa desde quando a gente nasce, né? A gente é ensinado a comer as comidas nossas tradicionais, né? A gente toma nossos mingau de araruta, nós tomamos os remédios do mato, né? Quando a gente está com dor de barriga, a gente é ensinado desde criança a usar papaconha, a tomar o chá do boldo, a tomar um banho de manhãzinha quando está gripado, um banho feito com folha de mangueira, alfavaca, como se diz, o cipó de macaco, a gente faz um banho. Desde criança a gente é ensinado a isso. A nossa educação, ela começa em casa. Quando a gente entra na escola, a gente tem um outro ensinamento, que é um ensinamento diferenciado. Que, por exemplo, as nossas aulas, elas são feitas com o nosso ritual. A hora que a gente chega na aula, na escola, a gente vai ter um ritual do torém, que nós dançamos torém, a Nádia dança toré.
A gente chega lá, faz aquela rodinha, as criancinhas do pré, e nós vamos dançar o nosso torém. E elas cantando e tocando lá no meio, então ela aprende a tocar instrumento musical, aprende a dançar. E aí, além disso, nós temos as disciplinas específicas. Né? Nós temos disciplinas específicas dentro da nossa escola, do povo Tremembé. Nós temos a disciplina de História Tremembé, que ela ensina os alunos, né, os estudantes, a nossa história verdadeira, não a história do livro, porque a história do livro, olha como eles são espertos. Eles dizem que Pedro Álvares Cabral chegou aqui e descobriu o Brasil. Uhum. Se vocês acreditam nisso, como existia índio aqui, eles descobriram. O achado não é roubado, mas como é que foi achado? Alguém já estava aqui, que éramos nós. Então, nós contamos a nossa verdadeira história. Porque o território brasileiro é dos povos indígenas, só que os portugueses ganharam o título Brasil. Como tudo hoje que a gente vê, as pessoas, por exemplo, você deixa uma moeda na sala, vocês vão ver, achado não é roubado. A moeda estava perdida? Não, estava dentro de casa. Alguém deixou a moeda ali. É isso que eu estou querendo dizer. A gente é ensinado a história do povo Tremembé e a cultura do povo Tremembé. A nossa dança, as músicas, a medicina tradicional, os lugares sagrados, para que serve o rio, para que serve o mar. Porque o rio e o mar não servem só para pescar, ele serve para tomar banho, ele serve para proteger aqueles animais que estão ali. A gente é ensinado que uma planta, um animal cuida do outro. Nós, humanos, temos que se adaptar a esse processo. E aí, a nossa educação, ela, além disso tudo, as disciplinas, as aulas de história, geografia, matemática, elas são contextualizadas. Por quê? Vocês imaginam assim, vamos fazer uma aula de geografia, onde a gente vai falar de questões geográficas. A gente usa o nosso território como exemplo. Vocês estão entendendo? A gente vai trabalhar solos, diferenças de solo, a gente vai trabalhar o solo do nosso território. Não que a gente não fale de fora. A gente vai trabalhar a biologia, as espécies, né, que existem. A gente vai trabalhar as espécies que existem no livro, mas a gente vai falar das espécies que tem nas nossas aldeias, como frutas. A gente vai falar da maçã, vai falar da uva, mas a gente vai falar principalmente da manga, da siriguela, do murici, do jatobá, entendeu? É essa a nossa educação. A gente fala da banana, a gente fala da ubaia, da guabiraba, de frutas que estão lá na mata, que são nativas. Entendeu? Então, essa é a diferença da educação indígena. Ela é contextualizada com a realidade. A gente faz um exemplo lá fora, mas a gente traz sempre, por exemplo, matemática. Vamos lá. Matemática, no livro, tem exemplos sobrando. Mas a gente traz exemplo como Matheus? Imagine que vocês vão comprar R$2 de manga na casa do seu Mané Beato. Só um exemplo, R$2 de manga. R$2 de manga é para dar 4 mangas. E o seu Mané Beato diz que não é 4 mangas, só tem 3. Quanto sobra de troco? Eles vão fazer a conta escrevendo. O seu Mané Beato só tinha 3 mangas, por isso sobrou 50 centavos. Eles vão fazer a continha contextualizando com a realidade deles. Porque aí não se perde. Eles vão aprender a fazer conta do jeito nosso também. Ah, legal. Respondeu, Sabrina, a sua pergunta? Deu certo aí? Agora, Sim. Agora vamos para a Ana Cecília. O tempo está passando. Voa, o tempo voa. Ana Cecília, faça a sua pergunta aí. Escolha para quem você quer fazer a pergunta e pergunte. Tia, vou fazer para a Nádia. Pronto. Nádia, agora a Ana Cecília vai perguntar para você, Nádia. Aí a Nádia. Em algum momento, você já sentiu que sua cultura estava se perdendo? Se sim, em qual? Boa pergunta, Ana. Na verdade, esse é o momento que a gente se sente um pouco fragilizado, né? Sabe por quê? Porque a gente não pode estar junto, né? E aqui a gente tem um costume de fazer fogueira, de sentar à volta da fogueira, de contar nossas histórias, de dançar o toré, igual o tio Matheus falou,
Isso tudo a gente precisa estar juntos. E aí a gente não pode mais estar juntos, né? Por causa da pandemia. E aí esse momento é o momento mais doloroso da tia Nádia, né? De tentar querer trazer a história. Muitos dos nossos mais velhos partiram, né? Morreram, né? Na palavra certa para vocês. Então, a história foi com eles. Que a gente poderia ter escutado muito mais, né? Da história dos nossos troncos velhos, né? Dos nossos vovôs, das nossas vovós. E aí, esse é o momento mesmo doloroso, né? De que a gente acha que está perdendo a cultura, que a gente poderia estar ouvindo muito mais, né? Tá vivendo muito mais com o nosso povo. E as crianças que estão nascendo não estão vivendo esse momento que a gente viveu no passado, né? De contação de história, de vivência de roçado, de pescar juntos. Então, a gente está muito mais em casa e só sai uma pessoa por família, ou duas pessoas por família, dependendo se for grande ou não, tá entendendo? E esse é um momento muito doloroso, muito mais para os indígenas, né? Que não poder ficar junto dói muito para a gente. Ah, muito bem. Agora eu vou convidar aqui o nosso amigo Pedro de Alcântara, para fazer uma pergunta. Pedro, você está aí, Pedro? Oi, Pedro, tudo bom? tudo. Pedro, faça aí a sua pergunta. Escolha aí, você vai fazer para o Matheus ou para a Nádia? Escolha aí, fique à vontade aí. Ou então, quem quiser responder. Pergunte aí, Pedro. Quero fazer a pergunta pro Matheus. Matheus, olha aí. Qual é a pergunta, Pedro? Como é que o índio se torna, qual é o nome daquele lá? Pajé. Matheus? Acho que o Matheus saiu. Pode ser a Nádia também, pode ser. Eu acho que ele tá com o microfone desligado de novo, não. Matheus, você tá aí, Matheus? Não, de verdade, acho que ele saiu. Saiu, apareceu a notificação. Foi. Pronto, então, Nádia, pode responder, Nádia. Tá bom, vou responder. Que pergunta legal também de ouvir de vocês, né? A gente, na verdade, é uma tradição vinda de família, né? Por exemplo, é herdado, né? É que nem fosse uma herança mesmo, trazida, né? De geração a geração. Então, bem no passado, a minha bisavó, ela era parteira e rezadeira, benzedeira, cachimbeira, né? Então, o papai herdou toda essa ciência dela, né? Da minha bisavó, né? Que passou para minha avó e que passou para o meu pai, né? E hoje, papai está passando para nós esse momento, né? Meu pai, ele é o pajé da aldeia, né? É o chefe religioso, é aquele que reza, é aquele que cura as pessoas, que passa remédio, né? É o conselheiro também das famílias, né? Então, ele faz esse papel bem gostoso que é de mãezona, né? Esse papel de mãezona, que é a nossa mãe que cuida da gente. Então, o pajé, ele tem essa missão de cuidar um dos outros aqui dentro da nossa aldeia. E os de fora também, que muitas pessoas têm procurado o pajé, né? Os pajés, as rezadeiras, porque a depressão e a ansiedade está assolando no mundo, né? É uma doença que muitas pessoas nem estão ligando, ou que agora acham que é de verdade mesmo. Né? Exatamente. Então, os pajés está sendo procurado muito mais. Então, é esse o papel, né, do pajé, né, de cuidar, de curar. E vem de geração a geração, né? Por exemplo, quem for agora, se papai tombar, né, quem assume é meu irmão. E se ele não assume, quem assume sou eu, que sou a mais velha, né? Então, é sempre passado de geração a geração, tá certo? Certo, muito obrigada. Resposta. Tiago, agora, Tiago, faça a sua pergunta. Você vai fazer para quem a pergunta? Deixa eu ver aqui. Rápido, Tiago, que está... Vou fazer pro Matheus.
Matheus, pronto. Pergunte aí pro Matheus. Quais são as atividades de lazer? Atividade de lazer. As minhas atividades de lazer. É dele ou é de todo mundo, Tiago? Da maioria das pessoas. Tá, assim, a gente gosta muito de pescar. A gente pescar é sempre bom. Eu não sou um bom pescador, mas só em estar no rio, jogando a tarrafa, eu já estou tranquilo, pegando a linha de vara. Quem já pescou sabe disso, é muito bom pescar. Você pode não estar pegando nada, mas se o seu colega do lado está pegando, você está feliz. Né? E o bom, eu gosto muito de cozinhar. Né? Eu sou um pesquisador que cozinha. Né? E eu sou um indígena que cozinha. Da minha casa, lá em casa, todos nós cozinhamos. A gente aprende a cozinhar também nas nossas casas. Os pais da gente, desde criança, ensinam a gente a cozinhar. Então, eu cozinho muito nos meus momentos de lazer para toda a minha aldeia. Quando tem assembleia, eu vou para a cozinha. Né? Quando tem momentos coletivos, eu vou para a cozinha também. Eu gosto de cozinhar para muita gente. Nádia já viu eu cozinhando, sabe como é bom. Então, né? Quando passar a pandemia, nós vamos lá, viu? Não, pessoal, nós vamos lá. Sim. A senhora vai dever pra gente. O Matheus vai fazer o Vai comprar. Agora eu gosto. pra gente. Pronto, Agora eu agora... gosto, né? olha aí. Agora vamos ver. Deixa eu ver aqui. Tem alguém aí que quer perguntar sem precisar o chamar? Eu quero, tia. Pronto, Maria Alice, pergunte. Minha pergunta vai para a Nádia. Tá bom. Eu queria perguntar como é que funciona, como é que as mulheres lidam com o período menstrual, em relação a absorvente, cólica, mal-estar, essas coisas. Ótima pergunta, maravilha. A gente tem pajé e uma mangé, né? Essa mangé, ela é minha mãe, mas a mãe da aldeia. É ela que traz toda a ciência de ensinar para a gente esse cuidado feminino, né? Então, ela é uma das cuidadoras nossa. Então, ela ensina chás que a gente pode estar tomando, né? Bem antes desse ciclo que a gente passa, né? E aí, como a gente já vive em sociedade, né? Muitas das mulheres usam esse absorvente mesmo, né? Mas muitas das outras mulheres, não sei se você já ouviu falar, de plantar a lua, né? Então, muitas das mulheres do passado, elas não usavam esse absorvente de hoje, né? Que esse plástico que esquenta, que faz muito mal à mulher. Elas usavam panos, né? Panos bem limpinhos, que elas já cortavam no tamanho, que já era ensinado pela bisavó, pela avó delas. E aí, depois, ela doava para a terra novamente aquele sangue, e aí elas acreditavam, né? A gente ainda acredita nisso, que quando a gente doa o nosso sangue para a nossa mãe terra, as guerras que existiam no passado, muitas guerras, né? De aldeia para aldeia, né? E aí a gente acreditava que as mulheres que doassem o sangue para a nossa mãe terra, não existia mais guerra naquela aldeia. E ainda hoje é assim, né? Muitas das mulheres das nossas aldeias, né? Elas plantam a lua. Só que isso é uma coisa secreta. A gente não pode estar falando, né? Para qualquer pessoa, assim, como que faz, né? Mas existe todo o ritual, né? Que a gente faz para plantar a lua, para devolver o sangue, né? Para nossa mãe terra, para ela se fortalecer e naquela aldeia não derrame sangue, assim, né? De tragédias. Então, é mais ou menos isso, né? Na nossa entendi, muito obrigada. Interessante, né, Maria Alice? Muito interessante. Sim, tia. Agora, vamos falar com a Samile. Samile vai fazer uma pergunta. Vou fazer essa pergunta para o Matheus. Pronto, pergunte, Matheus. Na sua tribo, quantos filhos cada família costuma ter? Então, hoje mudou muito esse número, né? Antigamente, na época do meu avô, se tinha 8, 9, 10, 12, 13, 14 filhos. Minha avó tinha 14, né? Então, hoje, geralmente, as pessoas que têm mais filhos são 5, 6. Está acontecendo uma obra aqui perto, gente, está fazendo barulho.
Mas, por exemplo, eu venho de uma família de mais 3 irmãos, então somos 4. Mas, assim, quando vai chegando a minha geração, que a próxima será a de vocês, né, que é do meu irmão, eu acho que eles só vão ter um, porque a minha geração dos meus colegas de classe, né, da escola, igual vocês já fizeram no fundamental e médio, são 2 no máximo, 2 filhos e 3 já estourando, geralmente. Então, está se mudando muito isso. E essa relação eu não vejo só na minha aldeia, não. Hoje os jovens querem estudar, né, querem ter um trabalho, e não pensam... Assim, também tem os anticoncepcionais, né, tem os meios de se evitar a gravidez. Antigamente não se conhecia, né? A gente também tem feito orientação sexual, assim, a educação sexual para que os jovens, os adolescentes, não tenham gravidez, né, na adolescência. Porque isso é muito ruim para a aldeia e para todo mundo. Muito bem, muito obrigada. Derek, você está por aí, Derek? Oi. Derek, faça a sua pergunta. Só a segunda aqui, tia. Tá bom. Davi Mesquita, quer fazer uma pergunta enquanto o Derek está pensando na pergunta? Sim, tia, eu quero fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Pode ser qualquer um dos dois que pode responder, que quais são os tipos de religiões que tem aí onde vocês moram? Você entendeu, Matheus? Ele quer saber as religiões, se tem muitas religiões, como é a questão religiosa para vocês? Falar, Nádia, sobre isso? Nádia? Posso falar. Dentro das aldeias, né, não só na minha, mas que da maioria das aldeias, existem várias outras religiões, né? Mas a nossa, né, que a gente tenta seguir, né, nesse segmento de pajés, se chama Arancuri, né? É uma religião nossa desde o passado, né, que a gente é um culto religioso fechado, né, que só é para indígenas, né, e a gente tem esse culto fechado. Mas dentro das aldeias existe sim outras religiões, como o catolicismo, né, como o evangélico, Testemunha de Jeová, enfim, ambas religiões, que também não impede de a gente também fazer a nossa tradição, né, de dançar o toré, de estarmos juntos. Mas, infelizmente, a maioria dessas religiões, eles estão catequizando ainda hoje, né, a cabeça de nós indígenas, né, eu digo nós por causa do meu povo. Então, a maioria deles, eles diz que dançar o toré não é coisa de Deus, né? Enquanto dançar o toré para a gente é algo tão sagrado, né? As nossas músicas também é tão sagrado, balançar o maracá, tocar um tambor. Então não é nada diabólico e sim algo muito abençoado. Mas por algumas religiões ou pela próprias pessoas de frente, eu não digo nem da religião, mas sim das pessoas de frente, né? Eles colocam essa visão que é totalmente errada, né? Uma visão errônea das pessoas que estão de frente dessas religiões. Mas a gente não impede, né, que o evangélico venha dançar com a gente, inclusive dentro da minha aldeia tem muito evangélico, mas que eles vêm dançar com a gente, né, na hora da dança, do toré, Testemunho de Jeová, evangélico, católico, então, enfim, a gente está nessa, né, de colocar a espiritualidade em si, e não as religiões, né? É isso que a gente trabalha nas pessoas das nossas aldeias, tá certo? Entendi. Vamos ao nosso amigo Derek agora. Obrigada, Nádia, pela resposta. Vamos ao nosso amigo Derek. Derek, qual a sua pergunta? Ó, já são 15 horas. Já me lembrei aqui. Diga aí. Queria fazer para o Matheus. Tá bom. Algumas das tradições, com a pandemia, algumas das tradições de vocês, ou festas, né, mudaram ou continuam do mesmo jeito? Então, as festas do povo Tremembé, a gente faz muitas festas, né? Se vocês forem pesquisar, nós temos um Instagram, @Tremembé da Barra. Vocês podem ir lá também ver. Nós fazemos muitas festas durante o ano, claro que mudou muita coisa, porque a gente tem que se adaptar, né, às mudanças culturais, às transformações culturais. Nós temos uma festa
do Murici do Bate-Cutá, que acontece no começo do ano, na segunda semana de janeiro, que é uma festa de uma semana, onde a gente passa uma semana caçando, pescando, cozinhando, coletando frutos na mata e compartilhando o alimento, que é uma festa que a gente faz para os mais jovens aprender, né, a valorizar as frutas nativas, né, porque assim, existe uma diferença entre frutas nativas e frutas industrializadas, frutas híbridas e tal. Né? Nós temos as nativas que nascem no território, que são frutos deliciosos, gente. São nativos do Brasil, né? São nativos do nosso território. E nós temos a festa da farinhada, nós temos as farinhadas o mês inteiro, nós temos 18 casas de farinha dentro da terra indígena. Olha o tanto, gente, é muita coisa. Mas nós temos uma festa, que é uma semana para as pessoas também aprender a raspar a mandioca, porque tem gente que não sabe raspar, corta a mandioca no meio. Aprender a espremer, não sei se vocês já viram como é que faz, aprender a fazer a tapioca, o beiju de massa, e as festas são para isso, a gente continua fazendo. Hoje nós temos, acho que 6 festas tradicionais nossas. Muito bem, muito obrigada, Matheus. Respondeu, Derek, a sua pergunta, deu certo? Sim, respondeu. Pronto, ó, já são 15 horas e 9 minutos, né? Então, a gente já está com um tempinho aqui. O pessoal, o Matheus e a Nádia devem ter seus compromissos, né? E agora vamos às nossas considerações finais. Peço que o Matheus e a Nádia façam suas considerações finais para a gente se despedir aqui da nossa conversa. Pode começar, Matheus. Depois a Nádia, depois eu falo, e eu falo o que quiser falar. Então, gente, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer à professora Isabel, que entrou em contato comigo, mas também vocês, né, pela curiosidade de conhecer um pouco mais da história dos povos indígenas do Ceará, conhecer uma experiência, né, de luta. Mas, assim, para fechar, eu queria rezar uma oração do meu povo, né, que diz assim: nós, Tremembé, acreditamos em Deus, que é nosso Pai Tupã, na terra, que é nossa mãe, na mata, que é nossa vida, na lua e nas estrelas, que são nossas energias, no sol, que é nossa luz, no trovão e no relâmpago, que são nossas previsões, nas pedras e nos astros, que são nossas armas, no fogo, que é nossa visão, e em toda a atmosfera. Vivemos da força da terra, que nos dá energia para lutar e vencer nessas batalhas. Por isso somos povo da luta, por isso somos povo Tremembé, assim seja. Então, assim, a natureza, a mãe natureza, ela é nossa mãe. Então, dizer que a gente precisa cuidar da nossa mãe, assim como ela cuida de nós. Acho que vocês todos têm mãe, né? Vocês sabem o quanto ela cuida da gente. Então, para que ela continue existindo, a gente precisa cuidar dela também. Então, belíssima oração. Muito obrigada, Matheus. Que a natureza lhe abençoe também grandemente, tá? Pela sua participação aqui, a sua vida, a sua família. Agora vamos às considerações finais da Nádia. Bom, é sempre bom ensinar, né, e aprender ao mesmo tempo com todos vocês, né? Gratidão por me convidar e quero dizer que a gente vai estar ligado sempre, né? Sempre que precisar, a gente vai estar aqui, né? A gente firmou esse momento de irmandade. E vocês também, se precisar de mim, né? Estamos aqui, tá certo? Então, vou cantar também uma musiquinha nossa, né? Que aí vai ser uma bênção para todo mundo. Vou envolver todo mundo aí, tá bom? Fale com a professora Isabel para ver o que dá. Escute a aula da Bel para ver o que dá. Fale com a tia Nádia e o Matheus para ver o que dá. Vai dar pureza, força da natureza. Vai dar pureza, força da natureza. Aprenda o que é ser índio para ver o que dá. Dê um sorvinho gostoso para ver o que dá. Ligue as câmeras aí pra me ver. Liga as câmeras! Bora aí, todo mundo ligar as câmeras! Vai dar a pureza, a força da natureza.
Pai da pureza, força da natureza. E até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, gratidão. Agradeço profundamente, imensamente vocês aí, em nome de todo o pessoal aqui do 6º ano, viu? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Depois a gente volta a se encontrar, viu? Tchau, Matheus. Tchau. Tchau, Matheus. Tchau, Nádia. Tchau, Matheus. Até amanhã. Tchau, Nádia. Tchau, tia. Tchau. Até semana que vem. Tchau, gente. Então, aqui, grava.